Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal novamente. Nesse vídeo de hoje, você vai aprender a fazer um web scraping na página do Invest, tá? Então a gente vai aprender a puxar todas as notícias do mercado financeiro. Toda a informação que tem naquela tabela a gente vai conseguir puxar, tirando que eu vou usar as três informações principais, né? Que seria o par de moeda, o horário e o impacto da moeda, né? Que seriam 1, 2 ou 3 touros, tá? Mas além disso, também você vai poder puxar a parte do nome da notícia, o impacto dela ali em questão da porcentagem, né, que pode movimentar para cima ou para baixo o mercado naquele par de moeda. E antes de ir para a aula, se você puder já deixar o like nesse vídeo, e para quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante ao YouTube estar entregando para mais gente esses vídeos, tá? Se você tem qualquer sugestão de conteúdo para a gente gravar aqui, qualquer dúvida que você tenha sobre as aulas, você pode deixar ou aqui nos comentários ou no nosso canal do Telegram. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, ó. Nós temos um grupo no Telegram com chat aberto. Todos os dias você pode estar mandando mensagem ali que a gente sempre auxilia a galera que está com dúvida. Ó, o pessoal passa os códigos aqui prontos também. Beleza, galera? Então, sem enrolação, já bora pro vídeo de hoje. Então é o seguinte, eu tô com um código aberto aqui, ó, vazio. Eu nomeei ele como noticias.py. E ele está aqui na mesma pasta das nossas aulas anteriores, tá? Nessa primeira aula eu vou ensinar vocês somente a puxar as notícias. Ainda não vamos incluir no robô, tá? Para não ficar um vídeo tão longo. Deixa eu abrir aqui as notícias, atualizar essa página. Então aqui no site da Investing, ele mostra essa tabela com todos os horários, pares, o impacto da notícia com os touros ali, né? Nome e qual é a previsão de mercado, né? Se está previsto para aumentar, para baixar. A gente não vai utilizar essas 4 colunas aqui por último, vamos usar somente as 3 primeiras. Para a gente fazer esse web scraping, a gente utiliza o HTML da página. Então eu vou ensinar aqui uma manha para vocês, ó. Vocês clicam com o botão direito aonde você quer encontrar algum dado, por exemplo, no começo da tabela aqui, ó. E vou em inspecionar. Ele vai abrir essa página aqui. E a gente vai ter que encontrar os nomes das coisas que a gente precisa. Então, repara que toda a tabela ali, ó, ele seleciona azul, essa tabela tem o ID com um nome aqui, ó, Economic Calendar Data, tá? Então, a gente precisa saber esse nome aqui para puxar essa tabela dentro do código. Vamos lá. Aqui no código, a gente primeiro já vai importar todas as bibliotecas que a gente vai utilizar. A primeira delas é import urlib. Lembrando, se você não tem instalado essa biblioteca aqui ainda, você vai precisar dar um comando no cmd pip install urllib, tá? Vamos continuar a importação aqui, ó. Vamos importar urllib.request from urllib.error import http error. Isso que a gente vai utilizar para caso dê algum erro na hora de acessar a página, ele vai mostrar ali qual é o erro que ele deu, tá? E vamos também importar uma biblioteca chamada Beautiful Soup. Então vamos colocar aqui, ó, from bs4 import Beautiful Soup. Lembrando, se você não tem instalado, vai ter que instalar, tá? E também vamos precisar converter depois a data, e a conversão da data é feita com o datetime. Então vamos colocar aqui, ó, from datetime import datetime. Beleza, fizemos todas as importações e a gente vai criar então uma def, ou chamar de get notícias. Dentro dela a gente vai passar a URL onde ele vai acessar. Eu vou copiar aqui, ó. Então toda essa URL, vamos colar aqui no código. Agora eu vou criar outra variável, pode ser de request, e a gente vai abrir aquela URL, ó. Então vamos colocar urllib.request URL. Tá? Então essa variável está só abrindo a página. A gente precisa colocar um header, e é como se fosse em qual navegador que a gente está utilizando. Então vamos colocar aqui, ó, rec.addHeader
E eu vou deixar fixado aqui, ou no comentário, ou na descrição desse vídeo, esse código aqui, ó. Basicamente, ele está incluindo ali em qual navegador que a gente poderia estar utilizando para abrir isso ali. E agora, a gente vai criar uma variável aqui, que vai ser um dicionário com um resultado. Então, vamos colocar aqui result e vamos abrir uma lista. Agora, nós vamos abrir aqui um try. Por que eu vou colocar dentro de um try? Porque costuma dar erro no acesso da internet. Então, caso der algum erro, depois a gente consegue tratar esse erro, né? Incluindo ali a parte do except, tá? Então, dentro do try, agora a gente vai colocar aqui uma resposta, pode ser response, url_request.url open rec. Aí, então aqui ele vai abrir a URL. Agora a gente tem que puxar o HTML dela. Vamos puxar aqui HTML response.ret. Fazendo isso, ele vai fazer a leitura e armazenar o HTML dentro dessa variável. E agora, a biblioteca Beautiful Soup, a gente vai criar uma variável aqui, soup, Beautiful Soup, vai enviar a variável HTML, e vamos passar aqui um parâmetro como HTML.parser. A gente até poderia utilizar só a biblioteca urllib, né? Mas ela é um pouco mais chata de procurar os parâmetros, né? Então a gente está passando agora o HTML para o Beautiful Soup, que é bem mais prático da gente encontrar os elementos. E agora a gente precisa encontrar dentro do HTML aquela tabela. Repara então que a tabela ela tem um nome aqui. Deixa eu encontrar aqui de novo a tabela. Table ID e esse nome aqui. Então a gente precisa puxar a tabela pelo ID. Eu vou copiar esse nome aqui e a gente vai escrever lá no código dessa forma aqui, ó. Então T é igual soap.find. A gente vai encontrar dentro dessa variável aqui aquela tabela. Para isso, a gente vai colocar aqui table, vírgula, e eu vou passar aqui agora qual é o parâmetro que a gente vai estar buscando, ó. Abre um colchetes ali. A gente vai buscar o parâmetro ID, 2 pontos. Aí, ó. Então, a gente vai buscar uma tabela com o nome ID e com o nome que é calendar data. Beleza, então ele vai armazenar já essa tabela dentro da variável T. E dentro da variável T, a gente ainda tem que armazenar as linhas, colunas e tudo mais. Então agora vamos armazenar aqui o corpo da tabela. Vamos colocar aqui a tabela igual a t.find. E geralmente o corpo da tabela ele vai ser como tbody. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, se eu abrir essa parte aqui, eu vou encontrar um tbody. Ó, descendo aqui, ó. Repara que se você ir descendo, ele vai mostrando ali do ladinho, ó, aqui nessa parte da tabela, aonde que está selecionando, ó. Então tudo isso aqui faz parte do head, que seria o nome da coluna, né? E a hora que ele entra no tbody, é essa parte aqui, ó, todo o conteúdo da tabela. Então agora ele encontrando esse tbody, a gente sabe que está selecionado todas as linhas. Então, encontrou o tbody e agora, dentro do corpo da tabela, a gente ainda precisa selecionar as linhas. Então, vamos colocar aqui linhas. Daí, dentro da tabela, ele vai encontrar, usando o parâmetro find all. Então, ele vai encontrar todas as linhas. Para isso, a gente vai colocar aqui o parâmetro tr. Porque o tr, voltando lá, ó, dentro do body, ó, se eu abrir essa parte do body, você repara que ele tem vários TRs, ó. Ele abre TR, e cada TR é uma linha, certo? Então a gente precisa armazenar aqui todas essas linhas, né? Então vamos voltar lá. Então o parâmetro do TR a gente vai incluir aqui uma classe. Então vamos colocar aqui entre parênteses class. Dá 2 pontos e vamos passar agora o nome da classe. Vou mostrar para vocês então como que é o nome que aparece aqui no inspecionar. Ó, repara, cada linha tem um ID, só que o ID ele muda, ó. Se você reparar, não tem nenhum igual, ó. Ele foi aqui final 9, 10, 11. Então a gente não conseguiria utilizar o ID. Já
o parâmetro class, que é o nome da classe, são todos iguais, ó, JS Event Item, ó, todos, ó, não mudou nenhum, certo? Então a gente vai utilizar o nome da classe. Eu vou copiar ela aqui, venho aqui e colo o nome da classe. Beleza, então aqui já temos armazenadas todas as linhas. Eu vou fechar, na verdade, aqui o except, só para ele sair ali os erros e a gente não se confundir. Deixar assim por enquanto. Então repara que mesmo fechando ele ficou com um erro aqui, ó. O erro tá porque eu não coloquei uma vírgula. Então só recapitulando aqui, ó. Puxamos a URL, armazenamos aqui o HTML dentro do Beautiful Soup. E daí com o Beautiful Soup a gente consegue encontrar todos os elementos, ó. Então encontramos a tabela, armazenamos aqui a parte do body da tabela, né, o corpo dela. E agora todas as linhas já estão armazenadas. Agora a gente pode fazer um for aqui, ó. For tr em linhas. Então a gente vai agora rodar por todas as linhas que tem dentro da tabela. E a gente precisa puxar as informações dela. Ó, então eu dei um zoom maior aqui para mostrar para vocês. Estou com a tabela aberta. A gente já puxou essa parte. Aqui tem toda a parte do head, mas não interessa para a gente, você pode até diminuir. E aqui a parte do body. Ó, então fechado. Na hora que eu abro, eu tenho daí todas as linhas. Deixa eu diminuir aqui essas linhas só para a gente não se confundir. Então é o seguinte, tenho todas as linhas e agora que informações que eu preciso dela. No meu caso aqui eu vou utilizar a hora, o nome do par e a quantidade de touros, do impacto da notícia. Mas dependendo do que você estiver fazendo, você pode querer utilizar qual é o título da notícia, você pode querer utilizar qual é o impacto dela ali, se vai ser para mais ou para menos no mercado. Isso pode utilizar melhor para um price action, né? Então, por exemplo, se você reparar aqui tem notícias que a previsão do mercado, você vê nessa projeção aqui, ó, é negativa. Outros, a projeção é bem positiva, por exemplo, 75% ali. Então você pode utilizar isso para saber se vai ser uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, né? No nosso caso, uma notícia pode impactar de várias formas negativamente. Então, sendo alta, sendo baixa, eu prefiro eliminar a entrada no horário da notícia. Então vamos lá. Nessa linha aqui, por exemplo, o que a gente tem de informação? Ó? Já no início a gente tem aqui o horário. Então vamos já colocar o horário. Ó. Voltando lá, ó. Então dentro da linha nós vamos puxar a data. Então, vamos colocar aqui, data é igual tr.attrs. E agora a gente vai colocar aqui o nome do parâmetro que a gente encontrou lá, que é esse data event date time. Deixa eu copiar. Vou voltar aqui. Fechou. Fazendo isso, a gente já vai ter a data. Só que ela vai vir nesse formato aqui, ó. Com o ano, o mês e o dia, né? E o horário depois. Então vamos converter já ele ali. Para isso a gente vai utilizar a biblioteca datetime, né? Então eu vou colocar aqui data2 é igual a datetime.strptime. E a gente vai passar aqui a variável que a gente criou e o formato que ela vem. Ela vem nesse formato aqui. Então a gente precisa passar que é uma string, né? str é uma string. Com esse formato aqui vai converter para datetime. E aqui a gente pode fazer de duas formas. Converter ela para timestamp, porque aqui Optimum utiliza timestamp, né? Ficaria mais fácil da gente depois comparar os horários. Ou a gente já pode converter para um tipo que a gente utiliza melhor visualização. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a hora é igual a data2.strftime, e daí eu quero os parâmetros hora e minuto. Então vamos colocar aqui h2.minuto para a gente ter uma visualização melhor. Já vou deixar aqui também como converteria para o timestamp. Então seria timestamp, uma variável, né? E a gente vai colocar aqui então int datetime.timestamp e a gente vai passar aquela variável lá de cima, que é a data2. Beleza.
Então aqui já temos armazenado a hora e o timestamp. Agora a gente vai puxar aqui nas colunas. Eu vou armazenar aqui, ó. Pulse é igual tr. E a gente vai puxar dentro do tr a coluna da bandeira. Ponto. Find. E a gente vai agora colocar os parâmetros que ele vai encontrar aqui. Que é o td de coluna. Vamos passar aqui entre colchetes a classe class 2 pontos. Vou pegar o parâmetro aqui da parte da flag, que seria da bandeira aqui, né? Então repara aqui que o nome da flag, o nome da classe flag é essa flag cur. Deixa eu copiar, voltar aqui e a gente cola aqui, ó, flag cur. Então fazendo isso a gente vai ter aqui qual é a coluna, mas a gente ainda não tem o resultado dela. Para isso a gente vai colocar assim, ó, o par vai ser o que tem dentro daquela coluna ali. Vamos colocar aqui, ó, post.text.stripe. Aí, fazendo isso, então, ele vai puxar tudo que tem dentro dessa parte da coluna aqui. Agora, por último, a gente precisa puxar qual é o impacto daquela moeda, a quantidade de touros. Então, vamos colocar aqui impact é igual tr.find, e a gente vai passar o parâmetro td, está dentro de uma coluna, vírgula, abre colchetes, e a gente vai passar qual é o nome da classe que a gente está buscando. Então, ó, class, 2 pontos, e agora vamos pegar o nome que ele tem a parte do impacto. Então tá aqui, ó, vamos ver. A gente pegou a flag e a parte do impacto, ele tá nessa parte aqui, ó. E ele tem aqui o nome de sentiment, tá? Então a gente vai copiar e vamos voltar aqui no código, colar aqui dentro. Então ele está puxando qual é a coluna do sentimento, mas ainda não é o resultado, tá? A gente precisa puxar o que tem ali dentro. Então vamos colocar aqui bool é igual a impact.find all. E agora a gente vai puxar um parâmetro que tem dentro daquela coisa. Ó. Vamos voltar lá. Ó. Então a gente está aqui dentro. Ele tem 3 itens que tem o elemento i. Ó, antes a gente estava utilizando, por exemplo, o elemento TD, elemento TR, que são das linhas, né? TD é a coluna. E agora tem o elemento I. E cada elemento está com o mesmo nome, ó. Então, eles seriam as 3 estrelas que estão ali. Então, a gente precisa saber quantas estrelas tem, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu copiar essa parte. E voltando aqui, a gente vai colocar, então, o elemento i, vírgula, abre colchetes, o nome da classe dele, ó, class, 2 pontos, e agora o nome que a gente acabou de copiar lá. Então, fazendo isso, ele vai encontrar todos os elementos que tem aquela estrelinha lá. Se tiver só 2, ele vai puxar 2, se tiver só 1, vai puxar 1, e assim por diante. Já temos as informações que eu preciso pegar. Mas lembrando, da mesma forma que a gente fez aqui, você consegue puxar outras informações, ó. Voltando aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o título da notícia, que é a decisão da taxa de juros, ó, ela tá aqui, ó, decisão da taxa de juros, né? Então você vai conseguir puxar essas outras informações da mesma maneira que a gente fez ali. Vamos voltar aqui, a gente precisa armazenar essas informações dentro do result, que a gente criou lá em cima. Então vamos colocar aqui, ó, result.append, abre aqui um colchete, né? Dentro dele a gente vai armazenar, então, a hora. Se você preferir armazenar aqui o timestamp, a gente já deixou criado aqui o timestamp. Eu, no caso, vou armazenar a hora para a gente só visualizar. Então, a hora, a gente vai armazenar aqui o impacto, que seria a parte do bool. Mas não dá para só colocar bool. A gente tem que ver quantos deles tem, né? Então, vai colocar aqui len, bool. Então, se ele tiver 2, vai mostrar 2. Se mostrar 1, vai ter 1, né? E assim por diante. E também, qual é o par da moeda afetada. Então, passamos todos os parâmetros. Só encontrei aqui um errinho aqui que não ficou escrito class certinho. Certo? Então, ele vai dar erro na hora de puxar. E agora, vamos rodar o código. Eu vou chamar essa nossa função getNotícias. Então, a gente vai colocar aqui notícias é igual get notícias
E vamos colocar uns prints para vocês entenderem o que acontece nesse código aqui, ó. Se eu colocar um print no HTML, por exemplo, ó, print HTML, e vamos rodar ele aqui, ó, Ctrl F5. Repara que ele vem aqui um código louco aqui, ó. Veio cheio de coisa. Se você entrar aqui e der um botão direito e ver fonte da página, repara que ele abriu um código aqui, ó. E esse código é o mesmo que printou aqui, ó. E agora, a partir desse código, a gente tem que ir tratando. Então, foi o que a gente fez aqui, ó. Com o código inteiro, a gente puxou a tabela, na sequência puxou as linhas, e dentro de cada linha, a gente armazenou aqui a data, o par e a parte do impacto da notícia. Beleza? Então já está tudo armazenado. E agora a gente vai fazer uma última coisa, que é printar as notícias. Para isso eu vou utilizar aquela biblioteca que a gente já usa no canal, que é a Tabulate. Então, vamos lá, import, aliás, from Tabulate, import Tabulate. Se você não tem ela instalada, lembra de instalar, é só colocar no cmd lá, pip install Tabulate. Aí, e aqui embaixo, a gente vai colocar um print, então, abre parênteses, Tabulate, abre de novo parênteses, e a gente vai passar essa variável notícias, ó, notícias, os parâmetros, vamos colocar aqui, ó, headers, e vamos nomear aqui quais são os headers, ó. O primeiro foi a hora, o segundo header que a gente criou ali, ó, foi a parte do impacto, né, que é os touros, então vamos colocar aqui, ó, touros, e o último é o par. Aí, então definimos todos os parâmetros ali, só ficou com um erro que eu tenho que tirar esse parênteses, e só que ele não vai mostrar nada dessa forma, por quê? A variável notícias não está tendo nenhum retorno aqui dessa função. Então a gente precisa fazer o retorno dela. Então vamos sair desse for aqui e vamos colocar aqui um return result. Então toda a tabela de resultados vai ser retornado ali nessa variável notícias. E para ficar um print mais bonito nessa parte aqui, vou colocar aqui uma vírgula e vamos passar aqui um parâmetro table fmt, que seria table format, e o formato que a gente vai passar é o pretty em inglês, né? Esse parâmetro aqui ele é só para fazer uma formatação da tabela mais bonita, tá? Então tá tudo certinho. Opa, só encontrei mais um erro aqui, ó. Essa variável find all, na verdade é só o A maiúsculo. Então, vamos dar 2 L's ali. Ou melhor, vou até deixar com um erro aqui para vocês verem o que aconteceria. Então, vou rodar ele aqui. Ó, repara que a tabela voltou vazia. Por quê? Porque ela deu algum erro. Mas, como a gente está com esse try e except, ele deu o erro, caiu no except e continuou. Então a tabela voltou vazia. A gente não sabe que erro que deu, né? No caso aqui eu já sei que é esse erro aqui. Mas dá pra gente tratar o erro utilizando essa HTTP error que a gente importou lá em cima. Ó, então para isso a gente vai colocar esse código que eu vou colocar aqui, ó. E basicamente, quando ele cair no except, ele vai mostrar qual é o erro que deu, né? Então se eu rodar o código agora, repara que ele mostrou aqui, ó, que o objeto non-type deu um erro. Então quer dizer que essa função bool está retornando com algum erro. Então vamos fechar aqui de novo, ó, e eu vou colocar os 2 L's minúsculos e rodar novamente, ó, Ctrl F5. Fechou. Então repara que ele mostrou aqui uma tabela bem grande, que está cheio de notícias hoje, com todos os horários e qual é os touros da notícia, né? Então ele tem notícia de 2, de 1, de 3, deixa eu ver se tem alguma coisa de 3. Ó, aparentemente hoje não tem nenhuma notícia de 3 touros. E mostra qual é o par.
Então, a partir dessa tabela aqui, importando ela lá para o robô, você consegue fazer dezenas de coisas com ela. Por exemplo, você pode bloquear um horário de notícias. Vamos por 30 minutos depois da notícia a gente não opera. Então, se alguma entrada tiver dentro daquele tempo ali, o robô bloquearia a entrada, ele não faz. Né? Ou, por exemplo, se a notícia é no euro, todos os pares com euro você consegue bloquear, né? Daí fica a tua imaginação. Mas já no próximo vídeo eu vou ensinar como você inclui isso aqui no robô, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com qualquer dúvida sobre essa parte da programação ou de qualquer outro vídeo também, deixa aqui nos comentários. Se tiver também sugestão de conteúdo pra gente gravar aqui, manda aqui pra gente. Pode mandar também lá no grupo do Telegram, tá? Se você não tá seguindo, ó, deixa eu abrir ele aqui pra você, ó. Esse aqui é o nosso grupo do Telegram, é um grupo de chat aberto. A galera pode tirar dúvida lá, todo dia tem gente perguntando, tem gente se ajudando ali. Eu também, sempre que possível, tento responder. E também tem meu contato ali, né? Se você quiser entrar em contato comigo para pedir algum projeto personalizado, entra ali que a gente pode estar conversando. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, até a próxima.